Olá pessoal, é uma satisfação imensa recebê-los aqui no nosso canal. Nosso objetivo é guiar e incentivar investidores iniciantes, desmistificando o universo dos investimentos e demonstrando que é possível começar mesmo com recursos limitados. Nosso objetivo é mostrar as principais modalidades de investimento para o iniciante, seja em renda fixa, mercado de ações e opções, fundos imobiliários, fundos agrários e até mesmo investimentos no exterior. Neste primeiro vídeo, vamos mergulhar no alicerce dos investimentos, da educação financeira. Para isso, vamos explorar a sabedoria financeira encontrada no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, uma obra-prima escrita por George Samuel Clason, repleta de parábolas ambientadas na antiga Babilônia. Este livro é aclamado por especialistas como uma fonte inestimável de conhecimento financeiro para iniciantes. Preparem-se para descobrir estratégias incríveis para multiplicar seus ganhos, identificar oportunidades de ouro e aprimorar suas habilidades de investimento. Não apenas assistam, mergulhem nessa experiência única que é o mapa definitivo para o sucesso financeiro. Antes de começarmos, peço que deixem aquele like generoso e se inscrevam no canal, pois o conhecimento que compartilharemos é tão valioso quanto os tesouros da antiga Babilônia. Então, fiquem conosco e vamos juntos desbravar o caminho para a sua liberdade financeira. O homem que almejava o ouro. Esta é a primeira parábola do livro. Trata-se de uma alegoria sobre as jornadas da vida em busca de riqueza e sucesso. Ela destaca a importância de ter metas e ambições financeiras, mas também ressalta os desafios e escolhas cruciais que acompanham essa busca. O personagem central enfrenta obstáculos, toma decisões difíceis e, ao longo do caminho, aprende valiosas lições sobre o verdadeiro significado da riqueza. Essa narrativa frequentemente alerta contra a obsessão exclusiva pelo dinheiro, incentivando uma abordagem mais equilibrada em relação aos objetivos financeiros. Ela ressalta que o ouro almejado não deve ser apenas material, mas também incluir aspectos como felicidade, realização pessoal e sabedoria. Assim, a história serve como uma reflexão sobre a busca do sucesso financeiro, destacando que, além da ambição, é crucial considerar as consequências das escolhas feitas ao longo da jornada. Isso ressoa especialmente no contexto de ensinamentos sobre educação financeira, investimentos e empreendedorismo, onde a busca pelo ouro pode envolver mais do que meros ganhos materiais, abrangendo valores fundamentais e equilíbrio na vida. As 7 formas de encher uma bolsa vazia. Esta parábola motivadora nos mostra uma jornada de autodescoberta e crescimento que transcende a mera acumulação de bens materiais. A primeira forma de preencher essa bolsa é tirando dela menos do que colocamos. Como exemplo para isso, o autor usa a seguinte metáfora. Imagine que todos os dias você coloque 10 moedas em sua bolsa, mas ao final do dia você retire apenas 9 moedas para suprir seus gastos. Em pouco tempo sua bolsa irá transbordar moedas. A segunda forma de encher a bolsa é fazer um orçamento de seus gastos de modo a sempre haver dinheiro para as despesas obrigatórias, para seu divertimento e para satisfazer os desejos pessoais, sem gastar mais do que 9 décimos, ou 9 moedas, de seus ganhos. É essencial um controle efetivo dos gastos mensais para não extrapolar o orçamento. Para um controle efetivo podemos utilizar o velho caderninho de anotações, ou podemos utilizar diversos aplicativos para celular. Faça uma busca por controle de gastos pessoais e surpreenda-se com uma infinidade de aplicativos interessantes para este propósito. A terceira forma de encher a bolsa é fazer cada moeda render de modo que ela se reproduza do mesmo jeito que os rebanhos no campo e ajude a lhe trazer renda num fluxo constante de riqueza para dentro de sua bolsa. Imagine suas moedas não como meros símbolos de valor, mas como sementes plantadas no solo fértil da sabedoria financeira. Ao cuidar dessas sementes com estratégias inteligentes, você permite que cresçam e se multipliquem, criando um fluxo constante de riqueza em direção à sua bolsa. A chave para fazer cada moeda render é investir sabiamente. Assim como um agricultor escolhe as melhores sementes para plantar, você pode selecionar investimentos que tenham potencial de crescimento sustentável. Diversificar suas opções de investimento é como cultivar diferentes tipos de colheitas, e isso reduz o risco e aumenta as chances de um retorno robusto. A educação financeira é a água vital nesse campo de multiplicação. Quanto mais você aprender sobre estratégias de investimento, compreender os mercados e se atualizar sobre oportunidades, mais fértil se torna o solo para o crescimento de suas moedas.
A paciência é a luz do sol que alimenta esse processo. Assim como os rebanhos se reproduzem ao longo do tempo, seus investimentos também precisam de tempo para amadurecer. A perseverança nesse caminho é o que permitirá que cada moeda se transforme em várias, contribuindo para um fluxo constante de riqueza. A quarta forma de encher a bolsa é protegendo seu tesouro contra perdas, investindo apenas onde a quantia principal estiver segura, onde ela puder ser resgatada quando desejarem e onde tiverem a garantia de que receberão juros adequados. Consultem homens sábios. Peçam conselhos a quem tem experiência em fazer o dinheiro render. Usem o conhecimento deles para proteger seu tesouro dos investimentos duvidosos. A chave para essa proteção está em buscar conselhos sábios. Consultar pessoas experientes e conhecedoras no mundo financeiro é como ter um guia confiável. Esses mentores, que acumularam experiência em fazer o dinheiro render, podem oferecer insights valiosos, ajudando a evitar armadilhas e investimentos duvidosos. Ao utilizar o conhecimento desses especialistas, você constrói uma barreira protetora em torno do seu tesouro. Essa abordagem inteligente visa não apenas o crescimento, mas também a preservação dos seus recursos. Assim, a jornada financeira se torna uma aliança entre prudência e prosperidade, onde cada passo é calculado para garantir não apenas ganhos, mas a segurança e crescimento sustentável do seu tesouro ao longo do tempo. Portanto, proteger seu tesouro é uma busca de conhecimento, experiência e discernimento, transformando a jornada financeira em uma conquista duradoura. A quinta forma de encher sua bolsa, conforme destaca a parábola, é a conquista de ser proprietário do próprio lar. Essa aquisição não é apenas a posse de um imóvel, mas um ato que injeta confiança e nutre o entusiasmo necessário para impulsionar os objetivos. A mensagem subjacente é profunda. Ao ser dono de seu espaço, evita-se o dispêndio constante com aluguel, liberando recursos valiosos que, de outra forma, seriam direcionados para custos habitacionais. Essa liberação financeira não é apenas uma economia momentânea, é uma estratégia para criar uma base sólida para o crescimento da fortuna pessoal. O lar próprio não é apenas um espaço físico, mas um catalisador para a realização de metas e para a construção de um futuro financeiro sólido. A sexta forma de encher a bolsa vazia é garantir uma renda futura, ou seja, ser previdente com relação às necessidades da velhice e a proteção de sua família. É semear hoje para colher conforto, segurança e bem-estar amanhã. Ser previdente em relação às necessidades da velhice não é apenas uma responsabilidade financeira, mas um ato de carinho para consigo mesmo e para com aqueles que amamos. É forjar uma salvaguarda que transcende gerações, proporcionando não apenas estabilidade, mas a certeza de que os laços familiares estarão protegidos. Ao adotar essa mentalidade, investimos não apenas em ativos financeiros, mas na construção de um legado de cuidado. É o reconhecimento de que o tempo é precioso e que o cuidado com o futuro é uma expressão tangível de amor. Assim, ao ser previdente, não apenas asseguramos um futuro financeiro, mas construímos um alicerce emocional robusto, uma âncora de segurança que permeia os dias presentes e ecoa nas gerações vindouras. Ser previdente é, portanto, uma celebração do cuidado, da responsabilidade e do amor que transcende o tempo. A sétima forma de encher a bolsa vazia é aumentar sua capacidade de ganhar dinheiro. Este é um chamado à evolução constante, à busca incessante por conhecimento sobre estratégias inteligentes e seguras de investir. Ao investir em si mesmo, aprimorando habilidades e entendendo os caminhos financeiros, você não apenas enche sua bolsa, mas também nutre a autoconfiança necessária para realizar desejos genuinamente significativos. Cada livro lido, cada curso feito, é um investimento no próprio potencial, uma jornada que leva à maestria e, por fim, à realização dos sonhos. A confiança resultante não é apenas no dinheiro, mas na capacidade de criar o futuro desejado. É a crença firme de que a busca pelo conhecimento não é apenas uma ferramenta, mas uma chave que abre portas para um horizonte de oportunidades. Portanto, ao desbravar o caminho do aprendizado e do crescimento, você não apenas enche a bolsa, mas constrói uma fundação sólida para uma vida financeira abundante e realizadora. As 5 leis do ouro. Nesta parte do livro o autor nos mostra uma parábola maravilhosa. Certa vez foi perguntado a um grupo de pessoas se elas preferiam uma bolsa cheia de ouro ou uma placa de argila na qual estivessem gravadas palavras de sabedoria. O grupo todo escolheu o ouro.
Ocorre que a maioria das pessoas que nunca tiveram este montante não sabem o que fazer com o ouro e em pouco tempo perdem tudo. Para que isto não ocorra, é de suma importância que conheçamos as 5 leis do ouro, sendo as seguintes. O ouro vem com facilidade, e em quantidade cada vez maior, para qualquer homem que guarde ao menos 10% de seus ganhos, para criar um patrimônio para seu futuro e de sua família. O ouro trabalha com diligência e satisfação para o proprietário sábio que encontra para ele um uso lucrativo, multiplicando-o como se multiplicam os rebanhos no campo. O ouro agarra-se à proteção do proprietário cauteloso que, ao investi-lo, segue os conselhos de homens com experiência no assunto. O ouro foge das mãos do homem que investe em negócios com os quais não tem familiaridade ou que não são aprovados por quem tem experiência em lidar com ele, ou de quem utiliza para finalidade as quais desconhece. O ouro foge do homem que tenta forçá-lo a obter ganhos impossíveis, que segue o conselho sedutor de trapaceiros e golpistas ou que o confia à sua própria inexperiência e a seus desejos românticos nos investimentos. As placas de argila da Babilônia. Na antiga Babilônia, a história de Dabazir oferece um poderoso exemplo de gestão financeira e responsabilidade. Dabazir tinha muitas dívidas e decidiu registrar seu plano de pagamento em placas de argila, deixando um legado de sabedoria para gerações futuras. Seu método, simples e eficaz, revela 3 passos essenciais para superar dificuldades financeiras e prosperar. O plano de Dabazir foi dividido em 3 passos, sendo os seguintes. Primeiro, Dabazir reservava 10% de seus ganhos para garantir prosperidade futura, um ato de prudência que proporcionaria segurança financeira para si e sua família. Segundo, destinava 20% de sua renda para quitar suas dívidas, mantendo 70% de seus ganhos para atender às necessidades básicas. Terceiro, honrava seus credores de forma justa e equitativa, negociando parcelamentos quando necessário, mas sempre buscando quitar suas obrigações integralmente, garantindo paz de espírito e integridade. Seguindo esses passos simples, Dabazir conseguiu liquidar todas as suas dívidas, sustentar sua família com dignidade e ainda reservar uma parte de sua renda para um futuro confortável. Sua história nos lembra da importância da disciplina financeira, do respeito aos compromissos e da visão de longo prazo para alcançar a estabilidade e a prosperidade. Estamos chegando ao fim. Quero expressar minha sincera gratidão por dedicarem seu tempo a assistir este vídeo. Espero que as informações compartilhadas tenham sido úteis e inspiradoras para vocês. Se o conteúdo foi valioso, convido-os a compartilhá-lo com amigos, familiares e colegas, pois juntos podemos espalhar conhecimento e ajudar mais pessoas a alcançar sucesso financeiro. Por fim, se ainda não o fizeram, peço que deixem seu like e se inscrevam no canal. Dessa forma, vocês receberão notificações sobre novos vídeos e poderão continuar aprendendo e se inspirando em nossa jornada de desenvolvimento pessoal e financeiro. Obrigado mais uma vez por fazerem parte desta comunidade. Juntos, podemos alcançar grandes conquistas. Até o próximo vídeo.